Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Ética Juiz. Hoje, em nosso segundo programa, nós iremos abordar um assunto complexo que envolve questões relacionadas à justiça, a princípios morais e à ética. Nos colocaremos na situação real de uma juíza titulada Vara Criminal de Groenlândia, com anos de experiência, considerada uma profissional ética e exemplar na magistratura. Ela está diante de um julgamento de um perigoso traficante de drogas e já analisou todas as provas dos autos, ouviu as testemunhas e está convicta de que 4 pessoas foram mortas com requinte de crueldade por esse violento réu. Entretanto, poucos dias antes de finalizar o julgamento e proferir a sentença, a magistrada ela recebeu ameaças concretas de morte contra ela e contra sua família. Ao denunciar à polícia, a autoridade policial que abriu o inquérito confirmou que as ameaças são reais e que certamente o bandido irá tentar cumprir com as ameaças. A juíza, ela se vê então num terrível dilema: fazer a coisa certa, cumprindo com o seu dever profissional, ou inocentar um assassino perigoso, fazendo valer os seus interesses pessoais. Como vocês acham que ela deveria agir nessa situação? A justiça, ela deve ser imparcial e baseada nas provas. No entanto, a ameaça à vida da juíza e de sua família não pode ser ignorada. Esse dilema, ele nos leva a refletir sobre o que motiva as nossas decisões. Será que cumprir o dever a qualquer custo é sempre a melhor escolha? Ou a proteção da vida, nesse caso, deve ser priorizada? A magistrada, ela está diante de um conflito relevante e difícil, porque ele envolve 2 bens de elevado valor moral e jurídico, que são a segurança da coletividade e a vida. De um lado, existe o compromisso moral e ético que a juíza firmou no momento da investidura no seu cargo como magistrada, através de um juramento e do cultivo de virtudes inerentes ao cargo, e de outro, um compromisso natural inerente a todo ser humano, que é o instinto de defender aquelas pessoas que nos são caras e que estão sendo ameaçadas injustamente. O juramento consiste em cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, assim como exercer com exatidão, com serenidade, com independência, com presteza os deveres do cargo de magistrado. Ou seja, não se busca apenas o domínio técnico e o conhecimento do ordenamento jurídico pelo profissional, mas também a aplicação da lei de maneira justa e efetiva, visando a ordem social. Nesse sentido, qual seria a legitimidade da ação da juíza em inocentar um assassino se essa ação ela seria no sentido de subverter os interesses do Estado democrático de direito e as suas leis? Qual valor moral teria a atitude da juíza ao priorizar o interesse individual acima do interesse jurídico e social? Há virtudes judiciais inerentes ao cargo de magistrado, ao exercício da magistratura, que precisam ser praticados pela juíza em suas decisões, enquanto investida no cargo. Como já diziam os romanos, ninguém pode ser juiz de sua própria causa. As virtudes, elas impulsionam o constante aperfeiçoamento das nossas capacidades e nos guiam em todas as nossas condutas, sejam elas pessoais ou profissionais. Embora seja desafiador, nós defendemos que a magistrada ela deve concretizar as virtudes que foram juramentadas, uma vez que elas estão no centro da ética, para o exercício do cargo ao qual ela foi investida pela própria sociedade. O viver conforme a ética traz consigo esse insuperável desafio existencial de exercer a jurisdição com independência e imparcialidade. O cargo de juíza ele é dotado de munus público, ou seja, de dever, de obrigação, e não se trata de um benefício ou um poder à disposição, a ser usufruído por quem está ocupando determinado cargo. Trata-se de uma responsabilidade que, num Estado de Direito, é perspectiva de realização pessoal e social num objetivo coletivo maior, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. A juíza, ela seria feliz tomando a decisão de inocentar esse réu? Possivelmente não. Em se tratando de uma juíza considerada íntegra, ética e de moral inabalável, A sua postura ela já indica que ela é uma profissional que age com imparcialidade e independência.
Agir de outra forma seria atentar contra os seus princípios e virtudes. Uma decisão de baixo valor moral, movida pela emoção. Então, a felicidade, ela é um exercício permanente e contínuo que caminha de mãos dadas com a vida ética e racional. Inocentar o réu poderia até trazer um alívio imediato à juíza, mas a longo prazo isso não se sustentaria. Ela seria consumida por um sentimento de culpa e remorso, de arrependimento, que poderia se agravar ainda mais, né, caso esse réu, num futuro próximo, viesse a cometer novos homicídios. Sem dúvida, seria insuportável à magistrada a dor pela morte de mais vítimas, e sabe-se lá quantas. A dor da magistrada ela não é maior do que a dor de outras famílias. A sensação de ter falhado no cumprimento do seu dever comprometeria o estado de paz, de espírito e felicidade da magistrada, conturbando os seus dias daquela decisão em diante. Então, vamos concluir aqui finalizando, né? Condenar ou não condenar? Apesar de já termos dado um spoiler acerca do nosso posicionamento, nós reforçamos aqui, ratificamos, entendendo que, após uma reflexão sobre todas as questões e prioridades e bens e valores envolvidos, que a juíza ela deve cumprir com o seu dever profissional, uma vez que a autoria do crime ela é incontestável, no presente caso, e a prioridade é promover a segurança da sociedade, aplicando-se às leis. A condenação de um criminoso desse porte ela é inegociável e essencial para manter a ordem e proteger outras vidas. Mesmo diante da existência de ameaça concreta à magistrada, existem meios de proteção que são fornecidos pelo Estado e esse recurso está disponível para situações como a que agora se apresenta. Baseando-nos, então, no pensamento de Immanuel Kant, as ações elas devem ser guiadas por princípios morais universais, né, que têm que valer para todos, independentemente das consequências. A magistrada ela deve cumprir o seu dever e fazer a justiça, mesmo que isso coloque em risco a sua vida. E nesse momento aqui é importante a gente ressaltar que esse risco já é inerente à profissão do magistrado e já é do conhecimento da juíza muito antes da investidura no cargo. Para Kant, nós somos seres racionais e para sermos livres, nossas ações elas devem ser fundamentadas na razão. Devemos ter a capacidade de autodeterminação. A situação vivenciada pela juíza, ela nos mostra as dificuldades que enfrentamos em todas as nossas decisões do dia a dia, né? Que muitas vezes não há escolha fácil e que cada escolha resulta numa consequência, seja na nossa vida ou na de outras pessoas. Então, é muito importante nós sempre exercitarmos e aprimorarmos as nossas virtudes, porque a principal razão das nossas ações é o bem em si mesma. Agora, me contem aqui vocês, o que é que vocês fariam se estivessem no lugar da juíza? Coloquem a opinião de vocês aqui nos comentários e não esqueçam de curtir o nosso canal. Beijos e até a próxima!